Vamos continuar o estudo do capítulo 25 do livro do Gênesis. Depois da morte de Abraão, narrada nesse capítulo, e da descendência de Ismael, os 6 primeiros versículos antes narram a descendência de Setura, concubina de Abraão. Já viúvo, ele gerou ainda alguns filhos. Ismael, sabemos, é filho de Agar, escrava de Sara e de Abraão. A descendência de Ismael, versículos de 12 a 18. A descendência de Ismael, ela se expande por todo o Oriente Médio, Península Arábica, o que hoje nós entendemos também por Turquia, então Ásia Menor, no tempo de Jesus, e também o norte da África, Egito, por ali. Agora vamos tratar do nascimento de Esaú e de Jacó. Eis a história de Isaque, filho de Abraão. Abraão teve a felicidade de ver cumprida, pelo menos em início, a promessa que o Senhor lhe dirigira lá em Ur da Caldeia. Deixa a tua casa, a tua parentela e vai para onde eu te indicar, eu farei de ti o pai de uma grande nação. Mais na frente, já na Terra Santa, o Senhor Deus promete a Abraão que Sara vai dar à luz um filho e já antecipa como se chamará essa criança, Isaque. E isso acontece muito tempo depois, em idade avançada, Abraão vê sua esposa conceber e dar à luz. Abraão providencia, quando o menino já atinge a idade de se casar, uma esposa para o menino e vai buscar lá na sua terra, Harã, uma parenta, e essa parenta se chama Rebeca. Abraão gerou Isaque. Isaque tinha a idade de 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Batuel, o arameu, de Padã-Arã, irmã de Labão, o arameu. Primeiro vamos destacar onde fica Padã-Arã. Padã-Arã é o mesmo Arã de Gênesis capítulo 12, versículo 4, vamos dar uma olhada. Lá no comecinho da história de Abraão, Abraão nasce, cresce em qual cidade? Ur da Caldeia. De lá, quando o Senhor Deus se dirige a ele parte para Harã. Versículo 4, 12:4, Abraão partiu como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã. Então, Ur da Caldeia está aqui. Estão vendo? Babilônia, hoje Iraque, Mesopotâmia, não é? E aqui está Padã-Arã. Padã-Arã é uma região. E essa região tinha, provavelmente como capital, Harã. Então, Padã-Arã. Tinha a idade de 40 anos quando se casou com Rebeca. Agora, por favor, eu queria que vocês confrontassem esse versículo 20 com o versículo 26. Por favor, confrontem o versículo 20 com o versículo 26. O versículo 26 diz que Isaque tinha 60 anos quando eles vieram ao mundo. Eles quem? Esaú e Jacó. Ora, Isaque tinha 60 anos quando os meninos nasceram. No versículo 20 é dito que ele tinha 40 anos quando se casou. Dei uma olhada no versículo 21. Isaque rogou ao Senhor por sua mulher que era estéril. O Senhor ouviu e Rebeca, sua mulher, concebeu. O versículo 21 não diz concebeu quando. É o versículo 26 que vai dizer. Qual é a conclusão que nós tiramos? Que Isaque precisou rezar 20 anos. É muita coisa, não é? 20 anos para Deus atendê-lo.
Alguma novidade com relação a Abraão e Sara? Não, porque o nosso pai Abraão também esperou bastante para a sua esposa, que era estéril, conceber, bem mais do que o seu filho. Então vejam que família sofrida. Mas é um sofrimento que estava nos planos de Deus. A providência, por vezes, reserva coisas misteriosas para a nossa vida. Nem sempre as coisas são quando nós queremos. As coisas acontecem quando nós desejamos. Ficou claro aqui a questão? Isaac casou com Rebeca, que também era estéril. Pergunta-se, tratava-se de algum problema congênito, um problema familiar? Porque Sara era uma meia-irmã de Abraão, tudo da mesma família. Rebeca, filha de quem? Rebeca, o versículo 20 diz, Rebeca, filha de Batuel, o arameu de Padan Aram, irmã de Labão, o arameu. Batuel era filho de quem? Nacor. Nacor era o que de Abraão? Irmão. Então, tudo na mesma família. Aliás, a questão dos casamentos consanguíneos, eu queria que ficasse bem clara na memória, que já está, na memória de vocês. Nós temos 3 casamentos aqui, logo no começo da história da revelação, que são casamentos de parentes bem próximos. Abraão casa com uma meia-irmã, Sara. É preciso lembrar isso? Não, né? Não. Nacor casa com uma sobrinha, que é Melca. Sabiam disso? Por favor, Gênesis 11, 29. Abrão e Nacor casaram-se, 2 irmãos, né? 2 irmãos. A mulher de Abrão chamava-se Sarai, e a de Nacor, Melca, filha de Arão, pai de Melca e de Jéssica. Está claro? Com quem foi que Nacor se casou? Nacor se casou com uma sobrinha. Está claro? E Isaac vai se casar com uma prima, que na verdade é filha de um primo, que é Batuel. Por favor, Gênesis 24, 47. Aqui é o diálogo entre o escravo de Abraão, que foi lá em Harã, lembram? Ao encontro da esposa. Perguntei-lhe, então, de quem era a filha. Aqui é o escravo que está falando. Ela respondeu-me, sou filha de Batuel, filho de Nacor, que Melca lhe deu à luz. Está claro? Então, Isaac casa com a filha de um primo. Está claro? Está claro? Então, se diria o que hoje, quem entende aí de genealogia, é uma prima em segundo grau, se diz assim? Muito bem. Então, vamos a casamentos consanguíneos. Casamentos consanguíneos. Nenhuma novidade, já vimos isto, somente para recordar. Salta aos olhos também, por favor, no versículo 20, que Batuel seja chamado de arameu, e Labão também seja chamado de arameu. Lembram da língua aramaica? A língua que Jesus falava, que já desapareceu, na verdade, somente uma cidade. Eu tive a alegria de estar nessa cidade. A primeira vez que eu fui a única vez que eu fui à Síria, a cidade de Malula, que fica a uns 45 quilômetros de Damasco, a única cidade do mundo que fala o aramaico, a língua de Jesus. Malula, M-A-L-O-U-L-A. Ocorre que a guerra civil, que está devastando a Síria, está muito próxima da cidade de Damasco. Eu não sei se essa cidade ainda existe, eu não sei se já foram devastados do mapa os cristãos que moram ali. É uma cidade de maioria cristã. 15% da população da Síria, se não me engano, professam o cristianismo, somados todas as denominações, católicos, ortodoxos, coptas, etc. Então, aramaico vem de Aram, arameu vem de Arã. Vamos dar uma olhada quem é esse Arã. Quando se diz arameu, é descendente de Arã. Arã é um neto de Noé.
Vamos dar uma olhada, Gênesis 10, 22. Filhos de Sem. Lembrem-se, Sem é um dos 3 filhos de Noé. Olha aí o versículo 1 do capítulo 10. Eis a posteridade dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Estes tiveram filhos depois do dilúvio. Pois bem, então, versículo 22, filhos de Sem, Elam, Assur, Arfaxade, Lud e Arã, ou Arã. Daí vem Arã, Padã, Arã, etc. Então, arameu se diz da linhagem de Noé por meio de Sem. Daí vem semita. Então, semita, quando se diz antissemitismo, não é? Antissemitismo é ódio aos judeus, não é isso a descrição de antissemitismo? Pois bem, então, na verdade, os judeus têm origem em Sem. Só que Arã é filho de Sem. Então, tanto faz você chamar um judeu de arameu como de semita. Porque Arã é filho de Sem. E Sem é filho de Noé. Portanto, Arão é neto de Noé. Está claro? Bem, eu penso que no versículo 20 é o que tínhamos a dizer. Vamos ao versículo 21, por favor. Isaque rogou ao Senhor por sua mulher, que era estéril. O Senhor ouviu, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Já vimos quanto tempo depois ela concebeu. 20 anos depois do casamento dele. Ele se casou com 40 anos de idade. Aqui é importante nós falarmos de todas as mulheres estéreis da Bíblia, para que, sobretudo mulheres, por favor, mulheres, tratem de memorizar as mulheres estéreis da Bíblia, que foram nossas matriarcas, mães de personagens famosos. A primeira, Sara. Não vamos citar os textos, porque nós já falamos demais da esterilidade de Sara. Depois, Rebeca, que é esta. Rebeca, por favor, no versículo 26, nós temos uma prova, juntamente com o versículo 21, nós temos uma prova de que ela é estéril, e a cura dessa esterilidade demorou bastante. O Senhor só concedeu a graça a Isaque 20 anos depois. Próxima mulher estéril. Quem se atreve a dizer? Raquel. Raquel era estéril. Vamos dar uma olhada em Gênesis 29, 31. O Senhor, vendo que Lia era desprezada, tornou-a fecunda, enquanto Raquel permanecia estéril. Está claro? E capítulo 30, de 22 a 23, na outra página, lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e tornou-a fecunda. Raquel concebeu e deu à luz um filho. Deus, disse ela, tirou o meu opróbrio, e chamou José, dizendo: dê-me o Senhor ainda outro filho. Vamos tratar disso quando chegarmos dessa etimologia. Pois bem, então já vamos quantas mulheres estéreis? 3, Sara, Rebeca, Raquel. Vamos agora à mãe de um juiz, o juiz famoso do cabelo grande, que teve a desdita de se casar com uma filisteia, Sansão. A mãe de Sansão, cujo nome não sabemos, era estéril. Juízes, capítulo 13, versículos de 2 a 7. Havia em Sorá um homem da família dos Danitas, vem de Dan, um dos 12 patriarcas, Dan, chamado Manoé. Sua mulher, sendo estéril, não tinha ainda gerado filhos. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: tu és estéril e nunca tiveste filho, mas conceberás e darás à luz um filho. Toma, pois, muito cuidado, não bebas doravante nem vinho, nem bebida forte, e não comas coisa alguma impura, porque vais conceber e dar à luz um filho. A navalha não tocará a sua cabeça, porque esse menino será nazareno de Deus, desde o seio de sua mãe, e será ele quem livrará Israel da mão dos filisteus. A mulher foi ter com seu marido, apresentou-se a mim um homem de Deus, disse ela, que tinha um aspecto de um anjo de Deus em extremo terrível. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me deu o seu nome.
Mas disse-me: vais conceber e dar à luz um filho, não bebas, pois, nem vinho, nem bebida forte, e não comas coisa alguma impura, porque esse menino será nazareno desde o seio de sua mãe até o dia de sua morte. Já sabemos o que se segue, e vai nascer Sansão. Então, quarta mulher estéril, não sabemos o nome dela, a mãe de Sansão. Agora vamos à mãe de um profeta, também sacerdote, Ana. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos de 2 a 10. Elcana, filho de Jeroão, ele tinha duas mulheres, uma chamada Ana e outra Fenena. Esta última tinha filhos. Ana, porém, não os tinha. Versículo 6. Sua rival afligia-a duramente, provocando-a a murmurar contra o Senhor, que a tinha feito estéril. Bem, não vamos ler o texto todo, somente para ilustrar. Muito bem, essas são as mulheres estéreis do Antigo Testamento. A do Novo Testamento, todos vocês sabem quem é: Isabel. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, de 7 a 13, não precisamos citar esse texto, que é deveras conhecido de todos. Então, vamos gravar agora para ficar na nossa memória para sempre. Mulheres estéreis na Bíblia: Sara, Rebeca, Raquel, a mãe de Sansão, Ana e Isabel. Está claro? Muito bem. Então, voltemos para o capítulo 25, versículo agora 22. Como as crianças lutassem no seu ventre, ela disse: se assim é, por que me acontece isso? E ela foi consultar o Senhor. Versículo 23, a gente comenta daqui a pouco. Então, já durante a gravidez de Rebeca, nós temos um indício do conflito que vai existir entre os filhos de Abraão. Aliás, memorizem essas 4 categorias de conflitos: Sara e Agar. É preciso lembrar ou não as disputas, as pendengas entre elas? A primeira patroa, a segunda uma escrava. A primeira estéril, a segunda fértil. A estéril entregou a fértil para dormir com o marido, a fértil engravidou. Quando o menino nasceu, a escrava começou a debochar de Sara. Sara, que tinha um gênio muito difícil, passou a perseguir a coitada da escrava, que acabou fugindo e depois voltou, etc. Nasce a criança, mas as duas não se entendem. Depois nasce Isaque. Parece-me, segundo o texto, a gente viu que Ismael, provavelmente instigado pela mãe, passou a debochar do menino. Sara não gostou e botou os dois para correr. Então, atrito entre Ismael e Isaque, um debocha do outro, atrito entre as mães de ambos, e aí o rompimento definitivo, essa parte para longe e nunca mais vem a se encontrar. Depois, aqui, no ventre de Rebeca, Esaú e Jacó lutando no ventre. Não sabemos exatamente a motivação profunda dessa pergunta de Rebeca no versículo 22, se assim é, por que me acontece isso? Ela quer entender o que aquilo significa e decide consultar o Senhor. Muito tempo depois, pasmem vocês, o conflito triste que até hoje está em andamento entre israelenses e árabes, filhos de Abraão. Não é? A questão da Terra Santa, a questão da Terra Prometida, a questão dos territórios ocupados, Autoridade Palestina, Estado de Israel, enfim. Vocês já encontram aqui no ventre de Rebeca
essa misteriosa manifestação é um indício daquilo que haveria de acontecer entre os filhos, os descendentes de Abraão. Outra coisa importante, no final do versículo 22, ela vai consultar o Senhor. Onde? No templo? Mas não existia templo naquele tempo. Onde ela vai consultar o Senhor? Vamos dar uma olhada no Salmo 72, versículos de 16 a 17, para a gente tentar descobrir onde ela foi consultar o Senhor. Foi na sua casa? Foi em algum local improvisado, tido, reputado como lugar de oração? Vamos ver o que diz o Salmo 72, que aliás foi redigido muito tempo depois de Rebeca, na época em que já havia o templo de Jerusalém, o templo de pedras. Salmo 72, versículos de 16 a 17. Reflito para compreender esse problema e em que me dei conta da sorte que os espera. Reflito para compreender esse problema e muito penosa me pareceu essa tarefa, até o momento em que entrei no vosso santuário e em que me dei conta da sorte que os espera. Então vejam, era um costume do hebreu antigo, quando você não entende alguma coisa, você procurar Deus para entender o que isso significa. Aliás, Nossa Senhora, a primeira vez que ela fala na Bíblia, é para entender. Como se fará isso se eu não conheço homem algum? O homem hebreu, a mulher hebreia, quando não entende alguma coisa, se dirige ao Senhor. No tempo em que o Salmo 72 foi redigido, era costume que o hebreu se dirigisse ao templo, ao santuário. Vejam o versículo 17, até o momento em que entrei no vosso santuário. O santuário é o lugar onde o hebreu vai para encontrar as respostas da parte do Senhor. Vamos ver também Êxodo 33, 7, um pouquinho antes. Êxodo 33, 7. Vamos ver qual era o hábito de Moisés quando ele queria consultar o Senhor, o que era que ele fazia e para onde ele ia. Moisés foi levantar a tenda a alguma distância fora do acampamento e chamou-a tenda de reunião. Quem queria consultar o Senhor dirigia-se à tenda de reunião fora do acampamento. Está claro? Então era praxe do hebreu consultar o Senhor. Não, se eu estou em dúvida, eu quero entender qual é o plano de Deus para a minha vida, eu vou ao encontro dele. Moisés é bem antes do templo de Salomão. Moisés é 1250. Então, estamos aí há 150 anos antes do templo de Salomão. Era uma tenda, um santuário improvisado. Então, se nós olharmos, por favor, para o versículo 22, ela foi consultar o Senhor. O texto não diz onde. Podemos imaginar que naquele tempo havia um monte, não sei, um lugar alto, ou um lugar reservado, alguma coisa muito improvisada que a família considerava um lugar sagrado para dirigir a Deus o seu culto. Lembrem-se, estamos muito no começo da história da salvação. Não temos ainda nada concreto de templo visível, muito menos templo improvisado, templo de tenda. Uma tenda. Tenda é habitação de nômade. O nômade é aquele que está aqui e depois vai para lá. É o povo que sai do cativeiro do Egito em direção à Babilônia. Tem que usar tendas mesmo. Mas aqui não, aqui nós temos uma família estabelecida, ainda que provisoriamente, mas ela está num terreno, tem uma terra, uma casa, provavelmente de alvenaria, não sabemos de que material. Então, não dá para dizer exatamente onde ela foi consultar, mas provavelmente era um lugar sagrado. Um lugar onde a família se reunia, ou as famílias, para cultuar o verdadeiro Deus.
Muito bem, versículo 23. Tens 2 nações no teu ventre, 2 povos se dividirão ao sair de tuas entranhas. Um povo vencerá o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Bem, aqui a desconfiança dela é dissipada e o próprio Deus esclarece o que significava essa briga entre os 2 irmãos no ventre de Rebeca. Um povo dominará outro povo. Os edomitas serão subjugados por Davi, muito mais na frente, muito mais na frente. Atenção, antes de falar do nascimento de ambos, é preciso recordar, memorizem isso, que Esaú vai se chamar também Edom. Lembram quem foi a outra personagem bíblica que se chamava Edom? Filho de quem? Filho de Noé, filho de Ló, com uma de suas filhas. Amon e Edom, lembram disso? Lembram disso? Pois bem, então, quando falarmos de Edom, é preciso lembrar, é Edom, sobrinho de Abraão, e agora Edom, neto de Abraão. Edom, sobrinho de Abraão, porque, na verdade, sobrinho em segundo grau, né? Porque Ló era sobrinho de Abraão, e o filho de Ló, com uma de suas filhas, se chamava Edom. Confere. E Edom, que vai ser o segundo nome de Esaú. Mas Esaú, por que vai ter 2 nomes? Porque um nome significa uma coisa e outro nome significa outra coisa. Ele é ao mesmo tempo cabeludo e ruivo. E na língua hebraica, cada palavra dessa tem um significado. Por favor, vamos dar uma olhada um pouquinho mais, vamos chegar à etimologia, vejam aí, o mais velho servirá ao mais novo. Curioso que essa questão do novo e do velho é tão antiga quanto a própria história da humanidade. Caim matou Abel. Quem era o mais velho e quem era o mais novo? Caim era o mais velho. Abel era o mais novo. Então aí nós já temos uma certa predileção pelo mais novo da parte de Deus, sem prejuízo, por outro lado, do mais velho. Quem foi o mais novo que foi abençoado por Deus? A descendência foi dada a ele era a manifestação da descendência, enquanto que o mais velho não, apesar de ter sido abençoado e ter se tornado pai de 12 reis. Ismael era o mais velho, mas a bênção recaiu sobre Isaque, que era o mais novo. Mais novo, digo, não da mesma mãe, mas do pai, Abraão. Ismael é o mais velho, Isaque é o mais novo. Pois bem, vamos dar uma olhada, por favor, deem uma olhada. Vamos descobrir aqui nesse mesmo capítulo, lá no versículo 30, é por isso que lhe puseram o nome de Esaú, Edom. Vamos ler o versículo 30 todo, de 29 a 30. Um dia em que Jacó preparava um guisado, voltando Esaú, fatigado do campo, disse-lhe: deixa-me comer um pouco dessa coisa vermelha, porque estou muito cansado. É por isso que lhe puseram o nome a Esaú, Edom. Edom significa em hebraico ruivo, ou vermelho, é a cor da safroa. Quem sabe o que é safroa? É aquele pigmento com o qual se faz o coloral. Em Alagoas se diz safroa, aqui é açafrão, é apenas uma corruptela, que o Brasil é grande demais, caríssimos internautas. Então, o safrão da minha terra a safroa da minha terra é o açafrão daqui desse mundão do Distrito Federal. Pois bem, agora dê uma olhada também
No versículo 25, o detalhe: o que saiu primeiro era vermelho e todo peludo como um manto de peles, e chamaram-no Esaú. A palavra Esaú significa peludo. Peludo e vermelho. E vermelho é Edom em hebraico, ou Adom. Vejam, vermelho, ruivo, vermelho, é todo peludo, primeiro era vermelho, e peludo. Já a comida que ele comeu no versículo 30, deixa-me comer um pouco dessa coisa vermelha, porque eu estou muito cansado. Ele passa a se chamar Edom, não por causa da cor vermelha dele quando nasceu, mas por causa da comida vermelha, da lentilha. Equivale ao quê? A lentilha aqui no nosso Brasil é ervilha, algo assim, não é? Pois bem, comida vermelha. Então, dois nomes: Esaú, cabeludo; Edom, ruivo ou vermelho. Está claro? Está claro? Bem, voltemos agora, ainda no versículo 20, e volte, por favor, para o versículo 23, Então, de Edom, nós temos os edomitas. Os edomitas vão se tornar inimigos mortais dos hebreus. E isso vai durar até o tempo de Davi. 100 e tantos anos. Estamos aqui, 800 anos. 800 anos de inimizade. Estamos em Abraão, ano 1800, aqui já estamos em Isaac, 1700, 700 anos. 700 anos de inimizade entre os edomitas e os hebreus. Detalhe, tudo do mesmo ventre. Tudo do mesmo ventre. Irmãos, na verdade. Vamos dar uma olhada em 2 Samuel 8, de 13 a 14. Voltando de sua vitória sobre os arameus, olha aí a informação: arameus, descendentes de Arã, tudo da mesma família. Davi aumentou ainda o seu renome, vencendo 18.000 edomitas no Vale do Sal. O Vale do Sal é o Mar Morto. Pois bem, estabeleceu então governadores em Edom, ou seja, destruiu e se apossou da terra de Edom, e todos os edomitas tornaram-se súditos de Davi. E assim, o Senhor fazia com que Davi triunfasse em toda parte por onde ia. Agora vocês imaginem uma inimizade de meninos, de povos que nasceram do mesmo ventre, que já brigavam na barriga da mãe, 700 anos. Um mistério, um profundo mistério. Muito bem, vale a pena agora ler Romanos 9, de 6 a 12. São Paulo faz uma leitura muito interessante desse versículo que nós acabamos de ler. A resposta que o Senhor Deus dá a Rebeca sobre o porquê de esses dois filhos seus brigarem já no ventre. Não quer dizer, porém, que a palavra de Deus tenha falhado, porque nem todos os que descendem de Israel são verdadeiros israelitas, como nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Abraão. Mas é em Isaque que terás uma descendência que trará o teu nome. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que serão considerados como descendentes. Realmente, a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente ela, senão também Rebeca, que concebeu 2 filhos de um só homem, Isaque, nosso patriarca. Antes mesmo que fossem nascidos, e antes que tivessem feito bem ou mal algum, para que fosse confirmada a liberdade da escolha de Deus,
que depende não das obras, mas daquele que chama, foi dito a Rebeca: o mais velho servirá ao mais moço. Exatamente a citação literal desse versículo 23, que estamos a comentar. Como está escrito: amei Jacó, porém aborreci Esaú. Outra tradução: amei Jacó, porém odiei Esaú. Só que essa frase não deve chocar ninguém, porque nós já vimos, comentando a frase de Jesus: quem não odeia seu pai e sua mãe não é digno de mim. A palavra, o verbo odiar, na língua de Jesus, tinha dois significados. O primeiro, o ódio no sentido como nós entendemos, e o segundo, amar menos. Então, quando se diz quem não odeia seu pai e sua mãe não é digno de mim, isto é, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Ou seja, você deve amar o seu pai e a sua mãe, mas menos do que a mim. Porque se você ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, você não é digno de mim. Então, era uma expressão utilizada naquele tempo, porque o verbo odiar tinha dois significados: amar menos e odiar no sentido estrito. Então, aborreci Esaú. Ou seja, eu amei Esaú, mas amei mais a Jacó, porque Jacó foi o escolhido, como Isaac foi o escolhido, apesar de Deus ter abençoado Ismael. Está claro? Então, quando Deus opta por um, escolhe um, não significa dizer que ele abandona o outro, que ele ridiculariza o outro, que ele despreza o outro. Não, ele ama mais ele, porque este é o da promessa. Está claro? Bem, vamos ao versículo 24, por favor. Chegado o tempo em que ela devia dar à luz, eis que trazia 2 gêmeos no seu ventre. Bem, eu penso que o versículo 24 não apresenta grandes dificuldades. Somente aqui um detalhe: quantas dobradinhas nós temos entre os 12 apóstolos de irmãos? Quem pode dizer dos 12 apóstolos 3 dobradinhas? Esse irmão daquele, aquele irmão daquele outro e aquele irmão daquele outro. Vamos dar uma olhada. E entre eles, não entre esses 6 que a gente vai ver agora, havia um que era irmão gêmeo de outro que não era apóstolo. Quem era? Dídimo significa gêmeo, porque viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Qual foi o apóstolo censurado? Se eu não vir com os meus olhos? Tomé, chamado Dídimo. Muito bem, vamos dar uma olhada nas dobradinhas, para a gente memorizar. Marcos capítulo 3, perdão. Marcos capítulo 3. Vamos ver se nessa narrativa aparecem. Então eram 6 irmãos, 3 duplas. Vamos ver se vocês descobrem. Marcos 3, de 16 a 19. Escolheu estes 12: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais pôs o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Eram bem aperreadozinhos, tinham um temperamento muito difícil, viu? Eram brabos que só, por isso se chamavam Boanerges. Então, 2 irmãos. Ele escolheu também André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o zelador, e Judas Iscariotes, que o entregou. Bom, aqui não aparece, mas vamos a Mateus descobrir quais eram as outras 2 dobradinhas. Mateus 10, de 2 a 4, eis os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Depois, André, seu irmão. Está claro? 2 irmãos. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Outra dobradinha. Está claro? Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Vamos à versão de São Lucas, capítulo 6, para ver se a gente encontra outra dobradinha.
Ao amanhecer, chamou os seus discípulos, escolheu 12 dentre eles, que chamou de apóstolos. Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro, André, seu irmão. Então aqui tem uma dobradinha. Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelador, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor. Já descobrimos o terceiro? Judas, irmão de Tiago. Então, quantas dobradinhas? 3. Judas, irmão de Tiago, Pedro, irmão de André, e Tiago e João, filho de Zebedeu. Dom José, é tudo família? Bem, não é tudo família. Nem sabemos, além de serem os 2 irmãos, quantos outros. O fato é que Nosso Senhor chamou 2. Se eram somente 2 de uma família de 2, só tinham 2. Se era uma família de 3, Jesus escolheu 2 e ficou 1. E se era uma família de 6, Jesus escolheu 2, ficaram os outros 4. Jesus, por favor, versículo 16, Marcos 3, chamou os que ele quis. E além desses 6 irmãos, tinha Tomé, chamado Dídimo. João capítulo 20, versículo 24, por favor. João capítulo 20, versículo 24. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Isto é, ele era gêmeo, mas não sabemos o nome do irmão gêmeo dele. Está claro? Certamente não era do grupo dos 12. Então, Jesus escolheu os que ele quis. Ele era irmão gêmeo do outro seu irmão, e Jesus o chamou e não chamou o outro seu irmão. Bom, paciência. Muito bem, do versículo 24 era o que nós tínhamos a dizer, 2 irmãos gêmeos. Versículo 25. O que saiu primeiro era vermelho, e todo peludo como um manto de peles, e chamaram-no Esaú. Saiu em seguida o seu irmão, segurando pela mão o calcanhar de Esaú, e deram-lhe o nome de Jacó. Segurando pela mão o calcanhar de Esaú. Os padres da igreja viram nesse gesto já o significado do que haveria de acontecer. Você vai na frente, mas eu vou tirar a sua primogenitura. Você é o herdeiro, biologicamente falando, porque você é o primeiro a sair do ventre, mas a nossa relação será conflituosa, não é? Segurando a mão dele. Bem, Esaú vem do hebraico Seir, peludo. Esaú é Seir, peludo. O ruivo, Admoni, ou Amoni, em hebraico, ruivo, vermelho, é o pai dos idumeus. Idumeus vem de Edomeus, e Edomeu vem de Edom. Edom é o outro nome dele, já vimos isso no versículo 30. Muito bem. Jacó, o que significa Jacó? O versículo 26 Jacó, Jacob El, que Deus proteja, ou Deus o protegerá. Essa é a etimologia de Jacó. Então, Esaú, peludo, Edom, ruivo, e Jacó, que Deus proteja. Versículo 26, Isaac tinha 60 anos quando eles vieram ao mundo. Já comentamos esse versículo, né? Foram 20 anos de espera. Isaac amava profundamente Rebeca, uma moça, já vimos, extremamente virtuosa, além de muito bonita, finamente educada, de grandes princípios. Jacó era um homem introspectivo, gostava de meditar, gostava de refletir, diferentemente do seu irmão, que acabou se transformando num grande caçador, vai dizer o versículo 28, já o outro era mais de ficar em casa, e por causa disso Rebeca se afeiçoou mais a ele, enquanto que o seu pai se afeiçoou mais a Esaú. Afeiçoar-se a um não significa dizer desprezar o outro,
é uma predileção, ainda que velada em certos casos. Bem, versículo 26. Já comentamos, vamos ao penúltimo versículo, 28, 27. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se um hábil caçador, um homem do campo, enquanto Jacó era um homem pacífico que morava na tenda. Bem, aqui são peculiaridades do temperamento, das prioridades, dos gostos, da própria personalidade de cada um. Muito pouco se diz sobre isso. Ainda não são inimigos, são dois irmãos, e vamos ver isso ainda nos versículos de 29 a 34, nada de inimizade entre eles. A inimizade vai começar ainda no próximo, mais na frente, no capítulo 27. Versículo 28, Isaque preferia Esaú porque gostava de caça, Rebeca, porém, se afeiçoou mais a Jacó. Penso que não há grandes dificuldades aqui no versículo 28. A afeição de um por um determinado filho não significa indisposição entre ambos. Cada um tem a sua afeição, isso é algo extremamente pessoal. Versículo 29. Um dia em que Jacó preparava um guisado, voltando Esaú fatigado do campo. Esse cozido, esse guisado, nós sabemos de que comida foi. É um prato de lentilhas. Dê uma olhada no versículo 34. No versículo 34, este deu-lhe pão e um prato de lentilhas. Muito bem, volte para o versículo 29. Então ele chegou fatigado, chegou extremamente cansado, foi um dia de muita atividade. Disse-lhe: deixa-me comer um pouco dessa coisa vermelha, porque estou muito cansado. É por isso que lhe puseram o nome a Esaú Edom. Bem, já explicamos a etimologia de Edom. Não é porque ele era ruivo, não é porque ele era vermelho, mas por causa da comida que custou o direito de primogenitura que ele vendeu. Portanto, uma leviandade, não há o que discutir isto. Versículo 31, Jacó respondeu-lhe: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Aqui nós não temos apenas a fraqueza de Esaú, nós temos a esperteza sagaz do irmão. Então nós temos fraqueza de um lado e fraqueza do outro. E mais na frente nós vamos ver também a fraqueza da mãe deles, que vai fazer um embuste, um jogo, um teatro para enganar o velho marido, que já não enxerga, para que ele abençoe o filho mais novo no lugar do mais velho, colocando no seu peito uma pele de animais, para que o pai, colocando a mão, pensasse que se tratava de Esaú. Mas disso nós vamos tratar no nosso próximo encontro. Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Jacó se aproveitou dessa fraqueza, e nós vamos ver no versículo 32, no encontro seguinte, uma infantilidade, um desrespeito, um menoscabo, um pouco caso da primogenitura, que trazia naquele tempo uma série de vantagens. E nós vamos ver 5 delas, as vantagens do direito de primogenitura. Até o próximo encontro, se Deus quiser.